Só pensa em ganhar dinheiro e acumular dinheiro, e ganhar dinheiro e acumular dinheiro, sabe? E o povo que se dane, essa gente não tem respeito pelo povo. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social desse país? E não digam que é radicalismo, não. É o bom senso do bom senso. A gente não tá no Natal e ele não é Papai Noel, mas ele é vermelho, tem barba branca, cabelos grisalhos e prometeu alguns presentinhos pros brasileiros, como picanha. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Reforma tributária, mudanças na reforma trabalhista e mais um bocado de coisas. E esse Papai Noel não vai descer pela chaminé não, ele também prometeu que ia chegar quebrando o teto mesmo. E será que quando o teto cair em cima da economia, alguma ação vai estar segura em algum cômodo da casa? Será que ela não vai ser afetada e ainda vai conseguir receber os presentes que o nosso atual presidente prometeu? E eu já adianto que a resposta é sim, porque por mais que ele tenha prometido aumentar a igualdade do país, a gente sabe que alguns são mais iguais do que outros. E se você quer saber quais são os melhores cômodos dessa casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada, é só ficar até o final do vídeo. Agora, vamos lá. O primeiro mercado que pode ser beneficiado com o governo Lula é o alimentício, mais especificamente o de frutos do mar e de vegetais. Mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária. A gente vai ser obrigado a engolir Lula por 4 anos, então por que não investir nesse mercado mesmo, né? Mas agora falando sério, ó. Vamos falar sobre os requisitos que as empresas que estão nessa lista vão precisar seguir. Primeiro, desempenho acima da média durante o governo Lula. É o seguinte, ó, os resultados passados, eles não necessariamente determinam resultados futuros, não cai nessa. Só que, ao mesmo tempo, você deve conhecer o ditado que diz que quem não conhece seu passado tá fadado a repeti-lo, certo? Então vamos pincelar quem se deu bem com um molusco no poder, mas não use isso como o único fator para botar o seu dinheiro. O segundo requisito é estar no programa de governo dele. Obviamente, áreas, setores, empresas que estão dentro do programa do governo Lula vão ser beneficiados com ele. E o terceiro requisito é, de fato, ser impactado positivamente com o que o Lula está prometendo. Preenchendo só um desses requisitos, o setor então vai estar livre de ser jogado fora do jogo econômico pelos tentáculos do molusco. Beleza? Recados dados, vamos aos setores. Primeiro setor, começando pelo financeiro, com foco no setor bancário. Ó, foi durante o governo Lula que esse banco teve os seus recordes históricos e, por isso, ele se enquadra no primeiro requisito de ter tido um alto desempenho. Aliás, se você for conversar com a molecada mais nova sobre essa época, você vai notar que saber o que é TED ou DOC já tá virando coisa de velho. E esse aumento do lucro aconteceu por causa do boom das commodities, que a gente já falou nesse vídeo aqui. Naquela época, o Banco Central também aumentou as taxas de juros para conter a inflação, o que resultou em maiores lucros para os bancos que podiam comprar juros mais altos sobre os empréstimos e para quem é inscrito aqui no canal e está acostumado a receber conteúdos muito bem pensados e trabalhados sobre o mercado financeiro. Ainda não se inscreveu, tá deixando dinheiro na mesa aqui, hein? Foi mal. E o boom das commodities também impulsionou o aumento do poder aquisitivo da classe média no Brasil, o que gerou uma maior demanda por serviços bancários, incluindo empréstimos e investimentos. E por fim, aconteceram incentivos fiscais por parte do governo, e naquela época existia DOC e TED, que era uma fonte de receita extra em que o banco cobrava uma taxa para cada transferência bancária que é feita, e que hoje ela já se reduziu substancialmente. E caso você seja muito jovem para saber o que é TED ou DOC, em resumos eles eram tipo Pix, só que levava mais tempo. O DOC podia chegar depois de um dia útil, o TED podia chegar depois de alguns minutos ou algumas horas. E de novo, era pago. Agora, voltando ao presente, adivinha só, temos um novo boom das commodities no horizonte. O quê? Não acredito. Pois é, eu também falei nisso nesse vídeo aqui. Sim, o cara é sortudo. E o Banco Central hoje em dia ele trabalha de forma autônoma, ou seja, o Lula ele não vai poder dar tantos pitacos assim sobre quanto que deve ser a taxa de juros. Porque a CMN, o Conselho Monetário Nacional, define uma taxa de juros que o Banco Central deve perseguir durante o ano e o Banco Central deve usar todos os recursos que tem no seu cinturão de ferramentas para conseguir alcançar essa taxa de juros, como taxa do compulsório, redesconto, própria taxa de juros, até como a oferta monetária por meio da impressão de dinheiro feita pela Casa da Moeda. E é importante que o Banco Central continue a ser uma autarquia independente, justamente para ele não sofrer influência política, de medidas com viés a beneficiar simplesmente um grupo de pessoas a se manter no poder para atrair popularidade daqueles que realmente votam, que é
o povo. O Banco Central ele deve agir de forma idônea, focando no bem da economia e com a redução da inflação para o bem da população brasileira, independentemente do que o governo esteja dizendo que é bom ou ruim para a população brasileira, porque, né, via de regra, para você ser eleito, não necessariamente você precisa entender de economia, mas quem está no Banco Central precisa ser pessoas estudadas, acadêmicas, formadas, que mereceram estar lá por meio do seu próprio esforço e estudo. Mas hoje, a taxa de juros do Brasil é a segunda maior do mundo e ela já teve mais alta. Os juros são como o preço do dinheiro. E o preço dele está mais caro não necessariamente vai trazer mais lucros para os bancos, mas com certeza aumenta as suas margens. Como assim, Breno? Como é que aumenta as margens, mas não aumenta o lucro? Pensa comigo, ó. Se crédito está mais caro para todo mundo, então quer dizer que tem menos pessoas que vão se dispor a contrair crédito. E se o banco está emprestando menos dinheiro, quer dizer que no futuro ele vai ter menos dinheiro sendo pago de volta para ele com juros. Ou seja, não necessariamente ele vai lucrar muito, afinal não vai estar rodando tanto dinheiro. Por outro lado, para aqueles empréstimos que ele sim for fazer, desses empréstimos ele vai conseguir altas margens, porque os juros estão altos e quem está pegando dinheiro emprestado está pagando mais caro por isso. Então, a gente está falando de um setor que lucra mais com crédito. Por isso, os principais empresas que potencialmente poderiam se beneficiar no governo Lula são os dinossauros bancários, né? Principalmente Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú. O segundo setor é o setor imobiliário e de construção civil. Esse é um setor que se deu bem durante o governo do PT, então cumpre aquele primeiro requisito que a gente falou. Mas não estava no plano de governo, mas ainda assim está fazendo parte do governo. Não entendeu? Olha só essa notícia. Sacou? Durante esse período, a gente teve um grande aumento na concessão de crédito aos programas governamentais de habitação que impulsionaram o setor imobiliário e a construção de novos empreendimentos. Então, os bancos, eles basicamente vendiam crédito como o varejo vende, sei lá, geladeira. Entendeu? Isso sem ter muitos requisitos, é só para bater meta. E o resultado foi que, de fato, as pessoas enriqueceram nessa época, só que no longo prazo, o endividamento da população no geral aumentou. E quando a torneira do crédito secou, as maiores construtoras saíram comprando as pequenas construtoras. E o governo também investiu em projetos de infraestrutura, como aeroportos, rodovias, portos e ferrovias, o que também beneficiou positivamente o setor da construção civil, facilitando o envio de materiais de construção. E o crédito não foi só para as construtoras, foi também destinado a pessoas que queriam comprar imóveis, principalmente através do programa Minha Casa, Minha Vida, o mesmo programa que está voltando agora. Esse programa foi criado para incentivar a construção de moradias populares e oferecer subsídios e financiamentos a preços acessíveis para famílias principalmente de baixa renda. E, segundo Lula, o Estado precisa se cercar da possibilidade econômica de utilizar os seus bancos para ajudar, ou através do orçamento da União, ou através de financiamento, a garantir que as casas sejam construídas, porque quem está sendo prejudicado é a parte da população mais vulnerável, a de renda mais baixa, a que mais precisa de casa nesse país. Algumas das principais empresas de construção civil listadas na Bolsa hoje são RMV Engenharia e Participações, Cirela Brasil Realty e Porto Seguro. O próximo setor é o de educação. Alguns motivos para investir em empresas do setor educacional são os seguintes. Empresas do setor educacional têm demanda crescente, receita recorrente, crescimento constante do mercado e também está suscetível a inovações tecnológicas no ensino. Durante o governo do PT foram criados programas como o FIES, que ao mesmo tempo que aumentou a quantidade de pessoas se graduando, também aumentou a inadimplência no setor. A coligação colocou nas diretrizes a educação como uma necessidade nacional e por conta disso os olhos de todos se voltam para esse setor. Segundo eles, a educação é a única coisa que vai garantir que esse país um dia vai ser competitivo com os países mais avançados. Será a única coisa que vai garantir que a gente vai exportar não apenas commodities, mas também inteligência e conhecimento. E por isso, a educação é fundamental. É aquela coisa, né, assim, a gente quer, na verdade, que os nossos talentos, eles fiquem no Brasil e que eles não usem a sua inteligência para trabalhar lá fora. É lógico que eles aprenderam lá fora e vindo para o Brasil, show de bola. Só que eu espero que com a exportação, ele não esteja falando de fuga permanente de cérebros, né? Simplesmente pessoas saírem do Brasil e abandonarem o barco. Bom, mas aí com todo esse estímulo, novas oportunidades se abrem para investimentos. A primeira e mais óbvia é adquirir o curso Seu Primeiro Negócio, onde eu e a minha equipe aqui da Jovens vai te ensinar em só 6 passos a você conseguir desenvolver uma ideia de negócios, colocar essa ideia na prática para você construir uma empresa que lucre na prática. Então você vai aprender a tirar um negócio do zero. Então tô deixando o link aqui na descrição para você não perder essa oportunidade de você entrar no seu primeiro negócio. Vai ser o seu investimento educacional. Bom, então outras formas de investimento além do SPN
são investimentos através de ações, tanto dos grupos educacionais quanto de empresas que forneçam serviços ou produtos que cresçam diretamente com o crescimento do setor educacional. Então, por exemplo, na Bolsa de Valores, empresas educacionais consistem em Crota Educacional, Estácio Participações e o Somos Educação. Então, agora a gente vai para outros setores, aqui é polêmico, hein? Já vou avisando. Setor de varejo. É por conta disso que todos vocês devem tirar todo o dinheiro que vocês tiverem no varejo e colocar em dropshipping, a salvação do varejo brasileiro. Brincando. Mas falando sério, no Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, que é um documento quase como um plano de governo, a diferença é que aqui a gente não está falando dos objetivos só do Lula, mas sim de toda a coligação que ele faz parte e que envolve os partidos PT, PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede, Solidariedade, Avante e Agir. Enfim, nesse documento ele cita 7 vezes o objetivo de aumentar a renda das classes mais baixas, o que, adivinha, iria beneficiar justamente o setor que vende para essa galera que vai estar mais endinheirada, né? Principalmente empresas voltadas para o setor varejista. Bom, e parece que eles devem começar a executar isso logo logo, porque se liga só no que falaram aí no tópico 20 desse documento. Ó. Um programa Bolsa Família renovado e ampliado precisa ser implantado com urgência para garantir renda compatível com as atuais necessidades da população. E o Bolsa Família, ele tem impacto no varejo porque ele, como aumenta o poder de compra das famílias, ele beneficia o consumo de que essas famílias de classe mais baixa fazem em determinados setores. Ou seja, aumento da demanda de bens de consumo, especialmente bens essenciais, como alimentos e vestimentas. Além disso, o programa também pode estimular o crescimento de pequenos negócios e empresas, principalmente desse setor. Então, o Bolsa Família ele pode ter um impacto positivo no varejo, aumentando o poder de compra das famílias de renda mais baixa e estimulando o crescimento de pequenos negócios. Mas o lado negativo é que a gente pode ter um setor dependente de um programa social, o que é algo extremamente frágil. Porque um programa social, ele gera um custo para o governo, e se esse custo para o governo for insustentável, o que vai acontecer é que, eventualmente, o governo vai precisar cortar gastos, e se o governo precisar cortar programas sociais e um setor for dependente dele, o setor ele vai ser prejudicado posteriormente também, tá? Então, você precisa pensar nesse risco, principalmente como a gente cogita investir por longo prazo. Tá, então quais são as principais empresas listadas na bolsa do setor de varejo, né? Talvez você deixe de lembrar aí da Lojas Americanas, então da Magazine Luiza. Aí você fala, putz, Brenão, mas aí a Lojas Americanas com dívida de 20 bilhões, que parece ser maior ainda, e Magazine Luiza tava tudo bem, de repente estava tudo horrível. Lembra aquele carnezinho gostoso? Em prestações que você pode pagar e a gente ainda vai dar um descontinho no juro. Vá o mais rápido possível numa nossa loja. Por favor. Então, essas são empresas que o mercado parece que passou a não confiar tanto, mas existem outras também, o setor não depende só dessas. Lojas Renner, Via Varejo, Grupo Pão de Açúcar são algumas das empresas do setor de varejo que podem ser beneficiadas com o governo Lula. E eu te falo o seguinte, eu vou te falar o último setor agora, mas fica até o final, porque depois de eu acabar de falar desse último setor, eu vou te dar as ferramentas para você conseguir aproveitar esse caos de um monte de empresa que eu acabei de despejar para você da melhor forma. Então vamos lá, o último setor é o setor de energia limpa. A valorização da energia limpa foi citada em 5 pontos do programa da coligação, sendo que no número 77 eles chegam a propor tornar a Petrobras uma empresa mais ecológica. Como? Não faço ideia, eles não explicaram. Quem sabe vão armazenar o petróleo em garrafas PET recicladas e fazer como o McDonald's, usando canudos de papel ao invés dos de plástico. Só que no caso da Petrobras vão ser canudos gigantes, não. Tá bom. Sobre como eles vão fazer essa transição, a coisa mais específica que disseram foi através de investimentos, com incentivos, ou seja, nada muito claro. Então tem muita margem para o setor privado se posicionar aí. A melhor parte desse setor é que a gente está falando de algo que o ser humano não vive sem. O setor de energia limpa é um setor com energia recorrente e com isenções fiscais. Nas palavras do programa, temos compromisso com a sustentabilidade social, ambiental, econômica e com o enfrentamento das mudanças climáticas. Isso requer cuidar das nossas riquezas naturais, produzir e consumir de forma sustentável e mudar o padrão de produção e consumo de energia no país, participando do esforço mundial para combater a crise climática. E atualmente as principais empresas do setor são a Neoenergia, a Tractebel Energia e a CPFL Renováveis. Então, em resumo, Breno, é aquela coisa, né? Papai Noel, ele pode acabar quebrando o teto e eventualmente trazer problemas. Sabemos se isso vai acontecer? Ainda não. Mas isso não quer dizer que não haja oportunidades. E essas oportunidades provavelmente vão estar
em algum ou alguns dos setores que a gente falou aqui. O setor financeiro, principalmente bancário, imobiliário, de construção, educação, varejo e energia limpa. Lembrando que o objetivo desse vídeo não é chegar para você e falar, velho, compre essa ação específica. Eu nem posso fazer isso porque para fazer você precisa ser um analista CNPI, o que eu não sou. Mas o que eu posso fazer é te oferecer uma bússola para você conseguir se guiar e estar mais assertivo de onde você vai conseguir ter uma carteira a passar por esse momento. E foi por isso que eu preparei um aulão para você chamado Pentágono de Ouro, em que eu falo sobre composição de carteira. Você pode acessar esse aulão gratuito aqui na descrição para você conseguir entender nesse período conturbado como que vai alocar o seu patrimônio. Então, de novo, o link está aqui embaixo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui. Tem algum setor que você acredita que possa ser beneficiado também, que a gente não falou? Sinceramente, vou gostar de ver o que você está pensando. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho e esse é o Jovem de Negócios. Beijo, valeu!